Hoje é para falar de mais um assunto sério, pessoal. Um assunto seríssimo, né? Começando com uma pergunta. Você se considera um fanático? Um fanático alienado? Você é alguém que defende com unhas e dentes, de forma obsessiva, alguma coisa que você acha que está correto, que está numa linha de defesa correta? Você se mataria por isso? Você se mataria pelo seu político de estimação? Infelizmente, tem pessoas que são capazes de fazer isso aqui. Fanatismo, né, significa sentimento de cuidado excessivo que pode levar à intolerância, né? Por exemplo, intolerância religiosa no caso de fanatismo religioso, né? Por extensão, exceção, admiração cega e veemente demonstrada por algo ou por alguém, sistema, por algum sistema, doutrina, partido político, religião, ídolos, etc., né? Entre outras coisas, né? Mas o que geralmente a gente fala, o que a mídia põe muito em destaque, né, até por conta desse problema que vem ocorrendo no Oriente Médio, nessa briga entre Israel e, e os árabes, né, a questão árabe-israelense, né, o problema do Islã e outras religiões também, né, é mais comum se falar, pessoal, de fanatismo religioso. Sim, você ouve falar de homens-bombas, né? Para quem analisa a questão árabe-palestina, né? Eu vou até deixar uma notícia aqui, né? Estudantes, né? Ataque suicida e proximidade com o Hamas, né? No caso da Jihad Islâmica Palestina, você tem, entre outros casos aí, né? Atentados suicidas, né? Só que hoje eu vou falar de um outro caso de fanatismo que não envolve islamismo, que não envolve o Oriente, o Oriente Médio, na verdade envolve o Ocidente, né? Uma coisa que a gente poderia chamar de um fanático ocidental, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Um sujeito que resolveu colocar a própria vida em risco por uma pessoa que ele nem conhece, que provavelmente não sabe quem ele é, que provavelmente nunca conversou pessoalmente, mas por conta de ideais que ambos têm o mesmo, né? Mas na verdade ele nem sabe se são rigorosamente os mesmos ideais, né? Simplesmente não é porque um político de esquerda pensa isso que você que é de esquerda pensa exatamente igual ao que ele acha, ou seja esquerda, seja direita, né? Nem sempre os ideais são rigorosamente os mesmos, né? Só que mesmo assim, galera, né? Notícia que saiu ontem, dia 19 de abril, né? Homem ateia fogo em si mesmo em frente ao tribunal de julgamento de Donald Trump, lá nos Estados Unidos, segundo o jornal New York Times, né? Ele ateou fogo por causa de Donald Trump. Eu não sei se esse sujeito já falou, já conversou, já esteve pessoalmente com Donald Trump, né, o ex-presidente americano. Eu não sei se o Donald Trump sabe quem ele é, se alguém da família do Trump sabe quem ele é, né? Se ele é mais um grão de areia, tá? Como qualquer pessoa, aliás, como a grande maioria, né? Que tem uma incrível admiração por um determinado político, né? Mas ele pôs sua vida em risco. Eu não sei, até agora eu não sei de mais notícias sobre esse sujeito, se ele morreu, se ele está vivo ainda, né? Se ele está em estado grave, né? Mas vamos ver aqui, né?
Um homem ateou fogo em si mesmo em frente ao tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava sendo julgado pelo caso de uma atriz pornô, né? Segundo o jornal americano, né, o homem estava no Collector Park, em Nova York, em frente ao tribunal, em uma área designada a apoiadores de Trump, quando jogou um líquido inflamável em seu próprio corpo, né? As pessoas que estavam em volta saíram correndo e gritando. O corpo de bombeiros de Nova York informou que o homem estava em estado crítico e foi transportado para o Centro Médico Presbiteriano New York Will Cornell. Uma testemunha no local disse a Reuters que primeiro ouviu um homem jogando panfletos para cima e em seguida viu ele se molhar com um líquido de uma lata. No mesmo momento pensei, droga, eu vou ver, né? Relatou. Segundo a testemunha, ouvida pela Reuters, o homem ficou alguns minutos queimando. Ainda não sabe por que este homem ateou fogo em si mesmo, né? Sabe que ele era apoiador do Trump, né? O caso ocorreu logo após o término da seleção do júri para o julgamento de Trump, que abriu caminho para promotores e advogados de defesa fazerem suas declarações iniciais na próxima semana. O júri é composto por 2 pessoas, né? Donald Trump está sendo julgado por omitir pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels no auge de sua campanha presidencial em 2016. Na época, ele descreveu o dinheiro com gastos de campanha, como gastos de campanha. Olha a fraude, né? Ele pagou, né? Pagou a essa atriz pornô pelo silêncio dela, né? Porque ele era casado, né? Ele é casado, né? E descreveu o dinheiro pago a ela como gasto de campanha, né? Infelizmente, querem que esse sujeito volte à presidência da República, né? Apesar da picaretagem eleitoral, né? Para economizar, né? Ele é o tipo do cidadão que chega dizendo que, pelo fato de ser bilionário, vai pagar os próprios gastos, mas descreve os gastos com pornografia, né, como gasto de campanha, né? Apoiadores do ex-presidente, apoiadores esses que não querem nem saber se ele é depravado, né? Mas deixa para lá, né? Tem se manifestado em frente ao tribunal desde segunda-feira e acham que ele é conservador, né? Apoiador de valores cristãos e da família, né? Primeiro dia do julgamento, com a quantidade de pessoas diminuindo, né, ao longo dos dias, né? Alguns desses conservadores aí, apoiadores da família, estão se tocando aí que esse cara não é conservador porcaria nenhuma, né? O tribunal fica no centro de Manhattan e está fortemente guardado pela polícia. Tem acusações, né? Ele pagou 130 mil dólares, 660 mil reais, né? Na segunda acusação, na reta final da campanha eleitoral, a atriz pornô, a ex-atriz pornô, né? Ele pagou os custos da sua depravação sexual e declarou como se fosse gastos de campanha, né? E é esse sujeito que os conservadores acham que é conservador nos costumes, liberal na economia, e tem gente que acha que deve se matar, atear fogo ao próprio corpo em nome dele, né? É por isso que às vezes a gente fala extrema direita. Por isso a gente usa o termo extrema direita, né? Eu não me lembro de algum caso semelhante ocorrer em relação a políticos de esquerda,
esse nível de admiração cega, né, a políticos de estimação, né? Aqui no Brasil a gente tem até um bolsonarista condenado aqui, né? Porque lá no dia em que do segundo turno das eleições ele pegou uma arma, viu uma manifestação comemorando a vitória do Lula, atirou e terminou com a morte de duas pessoas aqui, né? Um cara aqui chamado Eric Irume Dias, né? Matou duas pessoas e foi condenado aqui a 51 anos, né? Esse aqui, pelo menos, esse aqui, ele não se matou em nome do Bolsonaro, né? Infelizmente ele tirou a vida de duas pessoas, né? Só que ele não foi fanático o suficiente para tirar a própria vida, né? Atirar nele mesmo, né? Semelhante ao caso daquele assassino lá em Foz do Iguaçu, né? O Jorge Guarulhos, né? Galera, não dá pra gente enxergar, é por isso que a gente usa o termo extrema direita, né? Porque existe fanatismo na esquerda, mas eu não me lembro de ter visto a esse ponto aqui. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva, fale, digite alguma coisa, né? Se manifeste também, né? Eu vou deixar o material aqui na barra de descrição. Até o próximo vídeo e tchau.